Ah, Carlito, para soltar Lula, o STF acabou autorizando que mais de 190 mil presos sejam soltos, estrupadores, assassinos, criminosos confessos serão soltos. Não, essa informação é falsa e é incrível como os bolsominions são tão burros ao passo de nem na internet digitar assim, ó, quantas pessoas serão beneficiadas com a revogação da prisão em segunda instância. Segundo a CNJ, cerca de 4.894 pessoas podem solicitar a saída para que possa continuar pedindo os recursos fora da cadeia. Desses 4.894, nem todos sairão. Por que nem todos sairão, Carlito? Porque isso vai depender da interpretação de cada juiz. O juiz vai analisar caso por caso para poder ver quem vai ser solto e quem não vai ser solto. E até a Record, para vocês terem noção, colocou no r7.com que a decisão não beneficia preso em flagrante ou com prisão decretada. É o caso, por exemplo, do Eduardo Cunha, que como ele tem a prisão preventiva decretada, ele não vai ser solto, assim como tantos outros. Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui para vocês hoje. Lembrando que se vocês gostaram desse vídeo, lá no final deixar like ou dislike, porque ajuda a compartilhar esse conteúdo e promover ele aqui dentro da plataforma do YouTube. Caso vocês queiram ajudar o nosso canal através da compra das camisas da loja virtual, só acessar a lojadohistoriador.com, e caso queira doar algum valor para o nosso canal ou apoiar de alguma maneira, aqui embaixo tem o número das contas que vocês podem promover doação, tem o nosso Apoia-se e o YouTube já liberou também aqui o botão Seja Membro, que vocês podem utilizar para patrocinar o canal aqui direto na plataforma do YouTube. Pois bem, meu povo, você aí deve ter recebido de algum tio seu no WhatsApp, algum tio que é bolsominion, ou algum amigo, ou algum parente, que mais de 190 mil presos serão soltos para que o Lula seja beneficiado. Outros chegaram a dizer, inclusive, que mais de 800 mil presos seriam soltos, né? E a nossa população carcerária hoje é em torno disso. Então não teriam alguns presos mais nas cadeias brasileiras, segundo algumas fake news compartilhadas aí largamente pelos bolsominions. Pois bem, esse livro aqui, que muitos de vocês devem conhecer, ele chama-se Constituição Federal. E como o Gabriel vai mostrar para vocês aí, no artigo 5º, inciso 57, diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que o STF entendeu é que esse artigo e esse inciso precisam ser respeitados. Porque se você colocar alguém na cadeia antes de comprovar da culpabilidade dela, você está antecipando a pena e antecipando o resultado. Isso seria inconstitucional, já que todo mundo tem direito à ampla defesa e ao contraditório. É o famoso até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Aqui no Código de Processo Penal, que eu consultei também para fazer esse vídeo para vocês, como vocês sabem, eu sou aluno do curso de Direito, e aqui no artigo 312 do Código de Processo Penal, explica aqui, por exemplo, a situação de alguns presos, como é o caso do próprio Cunha, que tem a prisão preventiva decretada. O artigo 312 do Código de Processo Penal fala sobre a prisão preventiva e diz o seguinte aqui, ó: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria. O parágrafo único também fala o seguinte, ó: a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por forças de outras medidas cautelares. Ou seja, no caso do próprio Cunha, por exemplo, como eu já disse, que tem a prisão preventiva decretada, ele não vai ser solto. Não vão ser 190 mil presos. Ah, Carlito, mas tem um monte de preso em segunda instância aí que vai solicitar. Pode até solicitar, mas segundo a CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, os presos que se enquadrariam aí nessa possibilidade de sair da cadeia por estarem cumprindo a pena em segunda instância, dariam um pouco mais de 4.800 presos. E mesmo assim, não é automático, não é o cara ir lá pedir o alvará de soltura e o juiz vai conceder porque foi decretado aí que ninguém pode ser preso antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Não é assim. Existem casos que o indivíduo, mesmo cumprindo a pena em segunda instância, ele pode ficar assim preso, como é o caso do Cunha, por exemplo.
Só que para causar um pânico na população, para tentar jogar a população contra o STF, ou até para continuar aquela narrativa de que o PT é corrupto, a esquerda é corrupta, o Lula é ladrão e ninguém vai preso nesse país, eles estão compartilhando essas fake news. Agora fica aqui a pergunta para vocês, bolsominions que estão compartilhando essa informação falsa. Onde é que está o Queiroz? Outra coisa, vocês não estão reclamando, por exemplo, que tem várias ações paralisadas, inclusive da Lava Jato, por conta do pedidozinho do Flávio Bolsonaro para que suspendesse as investigações contra ele, sendo que ele supostamente não deve nada. Outra coisa, por que o Jair Messias Bolsonaro passou a mão nas provas da gravação de áudio lá do condomínio dele, se ele não tem nada a temer em relação à suposta acusação que o porteiro fez de que ele receberia na casa dele os assassinos da Marielle Franco? Outra coisa, já se sabe, inclusive divulgado por vários meios de comunicação aí, que a voz do porteiro que foi divulgada pelo Carluxo não é a voz do mesmo porteiro que prestou depoimento à polícia. O Lula tá solto aí, e para quem acha que o Lula tá solto, a gente tá comemorando, ei, Lula tá solto, viva! A gente tá falando basicamente sobre isso aqui, ó. Constituição sendo cumprida, a lei sendo respeitada, isso aqui gera o que a gente chama de segurança jurídica. A Constituição é respeitada. Segundo o próprio ministro Gilmar Mendes, que já foi em favor da prisão em segunda instância, o que aconteceu é que determinou-se que qualquer pessoa que fosse condenada em segunda instância fosse presa, quando na verdade seriam para casos específicos. Por isso, por exemplo, que desses 190 mil que estão dizendo aí que vão ter direito à soltura, somente 4.800 se enquadram na possibilidade de deixar a cadeia até que se esgotem os recursos. Eu queria deixar claro aqui para vocês também que isso também não quer dizer que essas pessoas são inocentes ou que elas deixarão de responder o processo. Ou seja, o Lula saiu da cadeia, por exemplo, mas não foi decretada a inocência do Lula, como muita gente está dizendo aí. O processo continua correndo, tanto que os advogados do Lula solicitaram a anulação do julgamento feito pelo Sérgio Moro, justamente por conta da suspeição. Eu já falei sobre isso aqui, o Délio Consenso já falou também, então a gente não precisa voltar nesse termo. Mas nesse momento o que o bolsonarismo e os minions estão fazendo é tentando propagar para vocês aí uma informação falsa de que terão mais de 190 presos na rua para beneficiar o Lula. E vale lembrar que esse benefício não é para o Lula, para o Disseu, para o PT ou para a esquerda. O que aconteceu é que o STF simplesmente cumpriu o que diz a Constituição Federal. E se você deixar de ser preguiçoso aí e digitar no Google, artigo 5º, inciso 57, ou então Código de Processo Penal, artigo 312, vocês vão entender aí o que é a prisão preventiva, o que é que diz, por exemplo, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, por exemplo. Quantas pessoas terão direito a solicitar soltura aí? No próprio site do CNJ está falando sobre isso. E eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixo desse vídeo algumas informações para que vocês possam consultar. E para quem está questionando por que a gente achou importante a soltura do Lula, por dois motivos. Primeiro, que a Constituição Federal voltou a ser respeitada, e segundo, pelo menos nesse sentido, né, da prisão em segunda instância. E segundo, Lula é tido por muitos como a maior liderança da esquerda no Brasil, de todos os tempos. Ele pode apaziguar esse clima beliculoso que a gente tem visto dentro da esquerda no nosso país e pode, quem sabe, reunificar alguns grupos da esquerda para 2020 e 2022. Quando eu falo reunificar, não é criar uma chapa única meramente não, mas talvez ter mais de uma chapa, mas que não fique se atacando, como está acontecendo agora com o PDT, alguns indivíduos do PDT, dentre eles o próprio Ciro Gomes, e essa ala que apoia o Lula dentro do PT. Então eu queria pedir para vocês que, se gostaram desse vídeo, compartilha com algum amigo seu que é mínio, para que ele possa entender que essa informação que ele está compartilhando aí, recebendo, é falsa. Não vai ter estuprador solto na rua meramente porque foi condenado em segunda instância. Não vai ter assassino solto meramente porque não se pode cumprir pena em segunda instância, como alguns estão falando aí, tá? E vocês que são estudados, tomem vergonha na cara, pesquisem. Eu tenho amigos aqui em Aracaju, por exemplo, que são da área da saúde, outros da área até do direito também, falando, isso aí tá errado, vai soltar todo mundo. Não vai soltar todo mundo, e vocês sabem disso, tá bom? No mais, eu queria passar dois recadinhos. Amanhã é dia de Enem, como vocês sabem, então o Gabriel vai estar fazendo a prova do Enem, então é provável que amanhã a gente não tenha mais de um vídeo. A gente pode ter só um vídeo ou teremos uma live, porque o Gabriel vai estar fazendo o Enem e a gente vai estar aqui torcendo por ele. E na segunda-feira os vídeos voltam a sair normais aqui, 2 vídeos por dia. Um de manhã e outro vídeo no finalzinho da tarde, e a partir da terça e quinta, as nossas lives, beleza? Comenta aqui no vídeo se você gostou, compartilha, curte, se inscreva no canal. E como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.
Fica assistindo os vídeos aí porque eu já fui.